Boa noite. Atos capítulo 12, continuando a nossa série, é sobre o livro de Atos. Versículos 20 a 24. Nós lemos assim, Atos 12, 20 a 24. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos consola, nos exorta, nos orienta, nos edifica, que possamos aprender cada dia um pouco mais dela, para vivermos mais para a Tua glória, nós crentes. E os que não têm tido ainda o privilégio de uma vida em Cristo, de um novo nascimento, que sejam tocados pelo Teu Espírito, o mesmo que nos tocou quando nós éramos ainda pecadores sem vida eterna, ou com a vida eterna, embora a expressão não seja vida eterna, mas uma vida eternamente sofrendo no inferno. Mas um dia nós fomos resgatados, porque a Tua palavra nos chegou ao coração e esse Espírito maravilhoso, Teu Espírito Santo, nos tocou. Pois toca corações também, conforme for a Tua vontade. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Esse Herodes é o mesmo lá do mesmo capítulo 12, do início, quando diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, você vejam aqui o currículo dele. Prender para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, apóstolo, inclusive, o primeiro mártir da igreja, o mártir apóstolo, o outro tinha sido Estevão. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ou seja, nesses 3 versículos aqui, nós vemos quem é este tal, que agora é objeto desse curto texto, aqui explicando. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que estava na autoridade máxima quando Jesus Cristo nasceu. Autoridade máxima lá na Judéia, e autoridade máxima era o imperador romano, obviamente. Mas aqui, então, nós vemos um homem extremamente agressivo aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e ele estava numa situação política muito confortável, porque houve desavenças entre ele e os habitantes dessas 2 cidades, Tiro e Sidom, cidades bem conhecidas do Líbano. E, de uma certa forma, usando aqui o intermédio de um oficial lá deste rei, de Herodes, fizeram as pazes com Herodes e estavam todos muito satisfeitos. Na realidade, não foi um acordo, foi uma vitória de Herodes, muito poder. E foi marcado um dia para o grande encontro de fazerem as pazes. É curioso que esta mesma história ela é comentada com algum detalhe pelo historiador Flávio Joséfo, que na época ele é mais ou menos, em termos de
de tempo, vivia naquela época e era judeu e escreveu muito. E os escritos dele são muito úteis para complementar algumas coisas, sem a autoridade das escrituras, claro, mas ele trata de algumas coisas. E ele disse que esse encontro era mais especial ainda, porque o Herodes havia dito que era em homenagem ao imperador de Roma, que aniversariava nesse dia. Então, tem alguns complementos históricos não bíblicos sobre o assunto, e eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, lá vem Herodes com toda a formalidade, vestido em trajes reais, como diz aqui, sentado no trono, e ele começou um discurso. Joséfo complementa isto, dizendo que era cedo de manhã, e a roupa dele era prateada, toda trabalhada com fios prateados, e era muito cedo da manhã, e os raios do sol bateram na roupa dele, e de alguma forma, pelo ângulo, brilhou intensamente a roupa dele, e deu uma aparência fora do comum, de fato. E ele, enquanto falava, o povo clamava, é a voz de um Deus, não de um homem. Joséfo, curiosamente, essa é a frase bíblica, né? Mas Joséfo cita uma frase bem parecida com esta, mostrando um paralelismo muito grande, de fato, entre as duas passagens, embora nós não precisamos de comprovação histórica à parte das Escrituras, mas quando tem, é gostoso, enriquece de alguma maneira, e estavam dizendo a mesma coisa. Então, aqui, o que nós temos é um misto de uma idolatria e de uma bajulação barata, como, aliás, é muito típico do ser humano, pecador como ele é. Há pouco tempo eles estavam brigados com Herodes, agora passam para o outro extremo e chamam Herodes de um Deus ou alguém como Deus. Certamente não tinham a noção de um Deus todo-poderoso, como nós cremos no Deus todo-poderoso. Os pagãos acreditavam em muitos deuses, alguns com certos poderes. Então, não quer dizer que a concepção deles é que Herodes, de repente, virou o criador de tudo que existe, como se fosse um substituto do Deus cristão. Não é isso, a concepção deles era outra, mas não importa. Estavam dando algo, acreditando algo de divino, na concepção de divindade deles, mas estavam. E aqui agora chamam, então, ou clamam, colocando num lugar exagerado, como fizeram aqui. Há muitos ditados populares que são corretos e têm sentido. As pessoas observam muitas coisas e daí surgem os ditados, e alguns são interessantes, mas nem todos. Há alguns muito errados. Um que não tem nada a ver, mas que as pessoas usam até bastante esse ditado, você já deve ter ouvido. A voz do povo é a voz de Deus. Quase vocês não disseram, fazem bem. A voz do povo é a voz de Deus. Absolutamente. O que nós vemos acontecer aqui é um fenômeno comum na Bíblia. E comum na vida, de uma maneira geral. Multidão cometendo enganos muito grosseiros, grandes enganos sobre assuntos espirituais. A Bíblia contém vários exemplos disto. Sonho da Torre de Babel, lembram? O povo todo era como um só. Então, eles tiveram essa vontade de chegar até o céu e construir aquela torre. Todos eles estavam achando isso. Então, era a voz do povo, era a voz de Deus. Irritou profundamente a Deus, a ponto de Deus embaralhar a língua única da época e se tornou essa multidão de línguas que nós temos até hoje. Foi uma maldição de Deus
sobre aquele povo. O descaso a Noé, quando Noé fazia a arca, todos debochavam de Noé, pelo que ele estava fazendo. A oposição de muitos judeus a Moisés, que tentava liderá-los na luta com o faraó para libertar o povo. Na realidade, o caso de Moisés, ele oscilava. Tinha horas em que eles gostavam de Moisés e apoiavam Moisés, mas quando o faraó se zangava e apertava lá a situação deles, e eles então se revoltavam e acusavam Moisés, mas erroneamente. Quando pediram um rei a Samuel, lembram? Todo Israel ali pedindo a Samuel um rei. E Deus deu um rei, Saul, depois Davi e tudo mais, de onde, inclusive, veio Jesus Cristo, e virá ainda, como eu falei bem no começo. Mas não importa, aquilo magoou a Deus. Magoou a Deus. O povo dele próprio abriu mão do que era uma teocracia, em que Deus dirigia diretamente Israel, no caso através de juízes, mas o povo disse, não, nós queremos um Deus como uma nação qualquer. E Samuel ficou constrangido, e Deus disse, não, Samuel, não se preocupe não, eles não recusaram você não, a sua liderança, que era o líder máximo na época. Não, Samuel, Deus dizendo, eles recusaram foi a mim. Tocante aquela passagem. E muitos outros exemplos, terminando com, obviamente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo julgado, e o povo todo gritando, mata, crucifica. E ainda vem dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Não, não é. Eu talvez pudesse até propor uma mudança, a voz do povo é a voz do diabo. Não sei se é muito grosseiro dizer assim, mas talvez teologicamente falando não seja tanto. É muito mais correto dizer que a voz do povo é a voz de Deus, porque o diabo é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Então é muito mais apropriado dizer sim, que o povo, ou seja, as pessoas sem Cristo, tratando nesse conceito a ideia de povo, claro que os crentes pertencem também ao povo brasileiro, o povo do seu país e tal, mas da maneira como estamos tratando aqui, pessoas à parte daqueles que têm o Espírito Santo habitando em si. Então, o povo sem Cristo é escravizado pelo diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho de Cristo. Está escrito, não sei lá. Então é bom a gente se lembrar de vez em quando disso e não sermos ingênuos nas coisas que dizem, sermos desconfiados, no sentido como Cristo disse, sedes simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Prudência. Não é muito fácil ir na onda do povo, especialmente numa época de hoje em que grande parte do povo, agora é grande mesmo, porque parece que passou de 50% da população, pelo menos eu li isso outro dia, que se chama evangélica. E desta massa enorme que hoje que assim se identifica, é óbvio que muitos não entenderam o evangelho, estão praticando uma religião, vamos dizer, cristianizada, mas que não mostram conhecimento a concluir, mesmo por líderes, pastores e chefes de grandes igrejas, alguns até fundadores das próprias igrejas e coisas desse tipo.
né, que não mostram respeito ao Evangelho, não mostram compromisso com a palavra de Deus. Então, é mais complexa a nossa responsabilidade de avaliar isto e a necessidade de aumentar a prudência. Cuidado, não foi o pastor fulano que disse isso. Eu vi um grupo de evangélicos, eram 1.800, louvando de uma maneira tal e falando isso, ouvindo o candidato tal, e com tal tendência política ou tendência de alguma ordem social, de alguma coisa, e misturando as coisas. E cuidado com aqueles que vocês vão considerar realmente quem são. Aqueles que podem ser seguidos, podem ser ouvidos, podem ser, que merecem que você dê seus ouvidos a eles, e aqueles que dizem, não, fique aí. Não precisa avaliar todos e julgar todos e saber exatamente quem é quem. Não, mas seja prudente. Aqui não deu certo, não. O que aconteceu com Herodes? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu e comido de vermes. No mesmo instante, lendo o versículo 23, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A Bíblia é repleta de passagens sobre a longanimidade de Deus. O que significa isso? É a capacidade de suportar algum tipo de agressão, algo que o fere, algo que o irrita, que desperta a sua ira. Isto é a longanimidade de Deus, e ele é largo nisso, ele é paciente. A Bíblia fala muito nisto. Pedro diz, né, que os escarnecedores ficam afrontando, dizendo, cadê a vinda dele? No caso ali falando de Cristo, né? Cadê a vinda dele, cara? Cadê? Morrem, vêm, faz tempo, e ficam falando, vem nada, coisa nenhuma, quanto tempo isso? Detalhe, Pedro escreveu isso há 2000 anos, imagina hoje, né? Mas ele é muito paciente. A resposta bíblica para esta paciência de Deus está muito claro, ou clara a resposta lá em 2 Pedro, não vou ler, capítulo 3, versículo de 3 a 9, fala bastante disso, é que Deus está sendo paciente para que nenhum se perca. Ao longo do tempo, ele vai chamando os seus, enquanto Deus, então, providencia através dos seus salvos, que o Evangelho seja pregado e outros venham se convertendo, e aqueles que se converteram, por sua vez, vão falar para outros e para outros, enquanto esse fluxo vai avançando e as pessoas que precisam se converter vão se convertendo, Deus vai aguardando. Este é o motivo. Então, a paciência de Deus é algo que nós devemos compreender bem e avaliar de uma maneira correta. Mas, quando a paciência de Deus chega no fim, chega. Isso vale para crente, para não crente, para evangélico que diz que é crente, talvez não seja, vale para todo tipo. Rapidez fulminante quando ele quer agir assim. Ele sabe ser muito paciente. Lembram? Preguei há algum tempo atrás sobre Êxodo. O povo no Egito, saindo do Egito, murmurando sobre comida, reclamando o tempo todo lá com Moisés, aquela luta de Moisés. E Deus mandou codornizes para eles em abundância. Pois é, mas a palavra diz lá em Números que a carne ainda estava na boca deles. E Deus feriu o povo com grande praga, matando muitos. Então Deus não esperou que eles
engolissem a carne. Então, quando ele quer, ele sabe passar assim uma régua, e ele sabe designar o tempo que ele quer. Ninguém vai saber que tempo é este. E ele não revela qual é o tempo em que ele vai agir. Mas, quando ele quer agir, ele age. E, muitas vezes, nós ficamos relaxados, aqui eu falo para crentes, agora no aspecto de disciplina da parte do nosso Deus, nós ficamos relaxados, porque vai passando, a vida vai indo e tal, e está tudo bem, e esquece que é um pai olhando para nós, que nos exigiu um certo tipo de comportamento, e nós não estamos obedecendo, não estamos, e confundimos a paciência dele para conosco, confundimos com... Tem muito crente nesse mundo, ele não está olhando, então Deus é muito bom, aí mostramos que não entendemos bem a bondade de Deus, porque Ele nos disciplina exatamente porque Ele é bom, mas acabamos surpreendidos quando vem algo que você não espera. Passou dias, meses, anos numa certa prática, e talvez seu pastor lembrando, ou irmão em Cristo, ou irmã em Cristo, irmão, isso aqui não está muito bom, olha isso aqui, ou até alguém próximo lembrando, e a sua própria consciência, e você adianta, depois eu conserto isso na minha vida, depois eu conserto aquilo, e vai indo. Quando vem. Agora, aí, insisto, é questão de disciplina de um pai para um filho, não é nada envolvendo aqui uma perda de salvação, porque alguém que é crente, que é convertido, e nunca mais vai perder esta salvação. Mas isso pode ocorrer também, aliás, ocorre certamente, e especialmente com os que não têm Cristo, em que vão indo, e quando Nabucodonosor, não sei se vocês devem se lembrar também, foi avisado 1 ano antes pelo profeta Daniel, para ele dar glória a Deus, para ele ter cuidado. Não adiantou. 1 ano. Talvez, quando Daniel falou, naquela noite, o rei deve ter pensado muito naquilo, alguns dias depois, considerou algumas coisas, talvez tenha conversado com o profeta Daniel, pedindo alguns conselhos, e tinha o privilégio de ter o grande profeta ao seu lado, né, como seu subordinado, inclusive, não sei, mas 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano se passou, e Nabucodonosor, então, se glorificou de uma maneira exagerada. Aí a Bíblia diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E ele virou como animal, alguma doença psicológica, mental. Os médicos aí, psiquiatras e tal, tentam identificar que doença era essa, que mal foi esse, mas não sei, o fato é que ele viveu como animal, as unhas cresceram, os cabelos, e o que eu acho impressionante é o timing de Deus, né? Quando ele diz, chegou a hora, amanhã, não, a ti se diz, ó rei, passou o reino. Enquanto o anjo falava, um dos homens mais poderosos da terra, perdeu o poder e virou como um bicho, vivendo lá nas árvores e como animal mesmo. Acho que podemos concluir que muitas mudanças drásticas na vida de quem não tem Deus podem ser explicadas pela interferência direta de Deus. Desta forma aqui, tudo tem interferência de Deus, é óbvio, mas estou falando de uma maneira
específica de situações em que Deus imediatamente muda a situação de alguém, muda drasticamente. Aí vem doenças, e vem morte, e com a morte o juízo. Então, não brinque com a palavra brincar, eu não vou dizer assim, não faça pouco caso da longanimidade, da paciência de Deus com você. Eu já expliquei, para o não crente é um tipo de situação, para o crente é outro, mas vale a advertência para os dois casos. Não faça isso pouco caso. Deus tem a vida do seu filhinho, aquela coisa mais linda do mundo, nas mãos. Ele tem a vida da sua mulher nas mãos. Ele tem a saúde do seu pâncreas nas mãos, na hora que ele quiser. A sua mente nas mãos. Leve isso em consideração. Voltando então, a maneira de Deus agir foi completamente fora do comum, porque nós vemos coisas aqui, um fenômeno sobrenatural, quando diz que um anjo de Deus tocou, o feriu Herodes, e ao mesmo tempo fala em verme, ou algo assim que significava na época. Então, dando a ideia de alguma doença física. Então, muito provavelmente, o que nós temos aqui, de fato, é uma mistura. E as duas coisas podem acontecer concomitantemente, sem problema nenhum. Claro, Deus mandou que um anjo ferisse, e a forma de ferir foi ali essa doença, que, aliás, podia ser uma doença que já estivesse nele, e que ali explodiu naquele momento. Pode ser. Uma coisa não anula a outra. O momento de Deus chegou, em que Deus não suportou o que estava acontecendo ali, e de repente, lá estava Herodes morrendo. Joséfo, mais uma vez, complementando, ele fala em dores agudas na barriga, ele foi levado para o palácio e morreu 5 dias depois. Na verdade, o texto aqui dá a entender que ele morreu imediatamente, mas não quer dizer obrigatoriamente isso. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu e, comido de vermes, expirou. Então, não quer dizer que expirou naquele segundo, naquele minuto. Pode ter sido, pode não ter sido. Aqui José pode ter se enganado, não importa. Naquele momento, ele entrou numa fase crítica, não tem dúvida nenhuma, e morreu ou imediatamente, ou um dia depois, de acordo com o historiador, 5 dias depois, não importa. Aí alguns já ficam, os médicos, né, interessante, não foi isso, foi aquilo, esse tipo de coisa. Já vi gente falando em solitária, isso foi uma solitária, que aí dá o nome deste tamanho aqui para solitária, e para crise tal, que a pessoa morre rapidamente, tudo. Eu não entendo nada, nem quero entender de mais um assunto desse. O fato é que ele foi muito humilhado, todo pomposo, numa fase excelente política, que tinha as duas cidades, grandes cidades ali, né, aos seus pés. Era ele pedir para fazerem as pazes, marca um dia de grande solenidade. De acordo com José, escolheu o dia do aniversário do imperador, lá em Roma, uma coisa grande e tudo, e entrou lá com as vestes todas brilhando, e começou a falar, em pouco tempo estava ali no chão, e muito provavelmente gritando de dor, e levado às pressas, certamente nos braços, carregado pelos guardas que estavam ali, uma humilhação terrível.
Ao mesmo tempo, era uma lição para o povo. Cuidado com o que vocês chamam de Deus. Cuidado com aqueles a quem vocês resolvem ou venerar, ou adorar, ou considerar de uma maneira exagerada. Tudo bem, tem autoridades que devem ser consideradas, devem ser respeitadas, a Bíblia ensina isso, tudo bem, mas olhem os limites, olhem o exagero aqui. Então, deve ter sido muito chocante para o povo ver aquilo acontecer naquele contexto em que ele começou a falar ao rei, todo brilhando, se sentindo o tal, porque o povo disse que ele era o tal, e uma lição para ele. Havia um Deus que liquidou o deusinho deles. Então, quem era o maior é muito claro. E nós vemos aqui a misericórdia de Deus, com o povo dando a oportunidade deles examinarem isso, verem o que aconteceu. E interessante é que isso aqui não aconteceu numa região remota, na época, tomando como referencial Israel. Não, como eu disse, cidades grandes, pertinho ali de Israel. Cristo tinha estado, ele próprio, nessas cidades aí, pessoalmente, era perto de Jerusalém. Então, era bem acessível para esse povo daqui ouvir a palavra de Deus já nesse contexto. O mesmo homem que tinha morto Pedro, alguns acham que isso foi mais ou menos um ano depois, morto Pedro não, morto Tiago, e prendido Pedro, isso aí nós já explicamos detalhadamente. Alguns acham que foi mais ou menos um ano depois que a fase crítica dele, que ele mandou matar Tiago e prendeu Pedro. Pedro até foi solto miraculosamente, vocês se lembram da história. Ou seja, esse povo tinha acesso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então que prestassem atenção. Deus agindo no meio deles com esse intuito. E sempre é bom o crente se lembrar que ele deve estar proclamando as verdades de Deus para dar oportunidade às pessoas que estão ouvindo para considerarem. Ontem nós fomos, boa parte da igreja foi numa programação de evangelismo, né, na Praça Martins Dourado, ali, no Cocó, e muitos falaram, muitos de nós falamos para as pessoas que estavam lá, e tem vários tipos de relatórios interessantes, até eu estou querendo programar um dia na igreja breve para ouvir alguns testemunhos de pessoas que falaram lá e tudo, mas dá oportunidade. Eu preguei logo depois, ali uns 10 ou 15 minutos, então a ideia do crente é esta, ideia, digo, o que Deus espera de um crente, nós devemos ter essa ideia na cabeça de passa para frente, expõe, diz quem Deus é, diz o que Ele promete, as bênçãos que Ele promete, as ameaças que Ele traz à luz, fala, expõe, para que dê oportunidade para as pessoas. Se você é crente, algum dia alguém falou de Cristo para você, alguém lhe alertou. Então, cada vez que Deus interfere de alguma maneira, mesmo de uma forma que brutal, como ele fez com Herodes, há um aspecto em que ele está dando a quem assistiu aquelas oportunidades. O que houve? O que houve? E vai mais fundo naquilo. E é espetacular quando um crente tem a oportunidade de esclarecer algo assim para as pessoas. Coisa gostosa é quando chega alguém e diz, como é esse negócio de inferno? Para um crente é ótimo, porque é uma oportunidade espetacular. Mas vão rir. Não interessa a reação que eles vão ter, se vão rir, se vão dizer que o diabo é coisa de machinho de carnaval, com 2 chifres e um rabo, todo vermelho, então, deixa lá.
mas você tem a oportunidade de explicar. Esse é o Deus da Bíblia. Eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo em termos de Bíblia. Se a Bíblia está errada, eu estou errado. Se ela está certa, eu estou certo, porque eu estou baseado nela. E é com você a maneira que você vai reagir. Mas, da parte do crente, o privilégio de explicar isso, de mostrar e dar oportunidade para a pessoa reagir e se converter é excelente. O crente que não fala nunca, não toca no assunto, não vai ter essa oportunidade e vai ser menos útil a muita gente, pelo menos como poderia ser. Se a mensagem encerrasse agora, talvez vocês iriam achar que já foi válida, vimos muitas lições aqui e tudo, mas estaria faltando o ponto principal da história. Não que eu vou levar tanto tempo como levei com essas coisas até aqui, mas o principal não tratei ainda. Por que Deus puniu Herodes? Fácil. Cuidado. Fácil é você errar. Quando nós temos perguntas assim complicadas pela frente e sensíveis, quando mexe com Deus, com a vontade dele, com os critérios dele, vá com cuidado. O tiro de letra, né? Eu não gosto dessa expressão tiro de letra, sabia? Não gosto dessa expressão, eu acho muito arrogante, orgulhoso. Isso aí é o tiro de letra. Você não tira de letra nem respirar. Quando você quebra uma costela, experimentou? Respirar com a costela quebrada, não aguenta nem respirar. Ou quando está com crise de asma, nem respira. Então, a coisa mais natural do ser humano é respirar. Então, tiro de letra, respirar. Pois vai respirar agora. Então, minha sugestão, eu faço isso há muitos anos, nem me lembro quando foi que eu disse, eu nunca mais vou usar essa expressão, eu tiro de letra. Não sei nem de onde é que vem a lógica disso, tiro de letra, deve ter alguma explicação interessante, mas olhar por esse ângulo, não tem nada no mundo que você possa dizer, isso aqui eu faço fácil. Pode chegar o dia muito mais rápido do que você pensa, que você não vai saber quanto é 3 vezes 2. Pode ser engenheiro, matemático, não sabe. Você acredita que pode chegar o dia de você não saber o nome do seu filho? Pastor, é o Alzheimer, né? É ele mesmo. Demência e coisa assim. Mas estou só lembrando que a coisa mais natural do mundo é uma mãe saber o nome do filho. Olha para o filho e diz quem é você. É quase inacreditável que o ser humano pode chegar num estado tão deprimente como este. Vários de nós sabem como é ter alguém em casa, certamente, geralmente mais velho, passando por isso. Eu passei com minha mãe, não num grau tão elevado, não chegou a esse ponto, não deu tempo, Deus a levou antes, mas iria chegar lá. E quantos assim? Então, nunca pense, tiro de letra, porque nem o nome dos filhos, talvez você possa não saber um belo dia. Ah, mas eu só tenho 50 anos, geralmente é 70, 80, ainda falta uns 30. Vá no hospital, procure ver a ala de AVCs, de acidentes, em que a pessoa estava boa demais, um atleta, aí, pá, bateu num carro, de repente está ali e não sabe mais nada. Tiro de letra, coisa nenhuma. As coisas espirituais são sérias, e mexer com as coisas de Deus. Então, nós vamos fazer algumas ideias aqui. Eu acho que é porque ele mandou matar Tiago, o primeiro apóstolo. Muita ousadia matar um apóstolo de Jesus Cristo, esse camarada Herodes mandou matar. É por isso. Não, é porque prendeu Pedro, o chefe dos apóstolos. Ele achou pouco matar Tiago,
Aí depois prendeu Pedro. Há algum outro motivo que desagradou a Deus? Não precisamos especular. Muitas coisas nós precisamos, quando a Bíblia não explica, e vamos especular com cuidado. Mas aqui, nem isso nós precisamos especular, porque a Bíblia diz, no próprio texto, por ele não haver dado glória a Deus. Está escrito. Não precisa nem imaginar por quê. Que alguém poderia dizer também, não, é porque o povo chamou de Deus. Não, mas se o povo chamou de Deus, ele tem culpa. Aí, tudo bem, ele estava usando uma veste talvez meio exagerada, mas como rei, tinha esse direito, e todo firulado lá, sei lá como é que estava a roupa dele, mas o povo chamava. Paulo foi chamado de Deus, lá em Listra, como nós vamos ver daqui a pouco, quando chegarmos no capítulo 14 de Atos, estamos no 12 já, né? Paulo foi chamado de Deus. Quando chegarmos lá, nós vamos ver a reação de Paulo. Então, não é questão de ser chamado, foi a reação do próprio Herodes. Esse é que é o ponto, a maneira como ele reagiu. Em outras palavras, o que o texto diz não é pelo que ele fez, é pelo que ele não fez. Notou? Está na negativa aqui a afirmação. Por não haver dado glória a Deus. Não é nem porque ele se sentiu o máximo, se sentiu tal e tal, não. Claro, certamente se sentiu, mas o que está explícito aqui é, ele não deu glória a Deus. Gente, não sou Deus, não é voz de Deus, não. Mesmo que ele não conhecesse o Deus da Bíblia, com a teologia toda acertada, mesmo assim, não sou divino, não, eu sou homem como vocês, estou aqui, sou rei, tenho autoridade lá do imperador, mas eu sou como vocês. Alguma frase, algo, em poucas palavras que ele dissesse, talvez o coração dele, especialmente, porque Deus vê o coração, né? Recusasse aquilo. Não, eu não sou digno de ser chamado de Deus, não. Mesmo no sentido pagão, com vários concorrentes deuses, como tinha, mas não ter aceito. Mas Deus sabe o coração. Então, Deus sabe que ele não deu glória a ele, Deus. E ele fica muito, muito sensibilizado, irritado, irado, quando alguém tenta roubar a glória que é só dele. Ele é extremamente zeloso com a sua própria glória. Quero ler um versículo e vou encerrar. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, diz o nosso Deus através do profeta. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Continua a passagem. Isso é são dezenas de passagens que mostram o quanto Deus tem ciúme da sua própria glória, não compartilha com ninguém, por um motivo muito simples, porque é uma glória que só ele tem. Como é que ele pode repartir com alguém o que o outro não tem, e que só ele, Deus, tem? O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas da Trindade tem a glória de Deus, óbvio. É inerente a elas, pessoas da Trindade, ou podemos dizer, é inerente ao Deus único, que as três pessoas da Trindade fazem um só Deus, que é um mistério acima da nossa compreensão. Mas não reparte. Deus se apraz com que o sol
as estrelas deem glória a Ele. Vejam os capítulos finais de Salmos. Tudo que existe, dê glória a Deus. Tudo que respira, tudo que tem fôlego, tudo. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Salmo 19:1. Ou seja, o salmista está escrevendo aquilo porque o Espírito Santo, Deus, colocou no coração dele: escreve isso aí. Escreve isso aí. É assim que nós cremos que a Bíblia existe, porque homens foram movidos pelo Espírito Santo. Então, escreva isso aí, que os céus proclamam a minha glória. Mas, Senhor, o céu não fala, estrela não fala. Fala. Sem voz, sem falar, mas fala, usando a expressão metaforicamente, expressa, exibe. Vira a lua hoje, antes de vir para cá, quer dizer, vindo para cá, que coisa mais linda. Ela estava gritando sobre a glória de Deus. Gritando. E Deus é sensível com esse tipo de realidade, com esses fatos que ocorrem e que glorificam a Ele. Especialmente um ser humano, que hoje pela manhã eu comentei, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, como Adão foi, o pecado entrou, mexeu muito e estragou muito dessa imagem, dessa semelhança com Deus, mas ainda existe, como o livro de Tiago esclarece. Eu já expliquei isso hoje pela manhã. Então, quanto mais um ser humano dá glórias a Deus, como Deus se alegra com isto. Quanto mais ainda um crente, filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo, glória. Sua vida deve ser uma vida de dar glórias a Deus. E claro que seria uma pregação, ou uma série de pregações, como eu posso dar glórias a Deus, como eu posso, de que forma, que eu não vou entrar no detalhe, mas fica o desafio para você, lembrando que este foi o motivo pelo qual Herodes foi comido por verme ou vermes. Cuide para que essa glória seja sempre dada a Ele pela sua vida. Não deixe isso com o sol, deixa com a lua da glória a Ele, deixa com o pastor da glória a Ele. Não faça isso. Pense, hoje, antes de dormir na sua casinha lá, pense, ou casona, sei lá, pense. Eu tenho dado glórias a Deus, como? Fica aí o desafio. Ele é digno dela. E muito cuidado com elogios exagerados sobre a sua pessoa, que é um outro assunto diferente, poderia também ser alvo de uma pequena pregação aí, mas encerro aqui. Embora cortesmente, alguém que lhe faz um elogio exagerado, obrigado e tal, mas é melhor glorificar a Deus, é por causa de Deus, que não precisa ser grosseiro, está me adorando, está me bajulando, não, faz educação, assim não, né? Mas não aceite não, com um sorriso, com um jeito, não, obrigado, não, é por causa de Deus, é Deus que tem me dado isso, pronto, não precisa ser um escândalo, um drama, não, mas a pessoa sabe que lhe elogiou mais do que deveria, a pessoa sabe que você freou, coisa que Herodes não quis fazer. Por outro lado, apesar de que elogiar é um bom costume, mas também não exagere. Seja comedido nas suas palavras de elogio. Pode elogiar, Jesus elogiou pessoas, tranquilo, mas que seja algo realmente comedido e que não chegue perto de causar em Deus, exagerou. Não gostei. Cuidado com as suas palavras. Glórias a Deus, abertamente, totalmente, sem parar, se possível for. E glória a homens, no sentido de glória de Deus, nunca, mas elogio, uma recomendação,
e um parabéns, e que bom, um incentivo, tudo bem, mas de uma maneira moderada, como cabe ao crente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com esses conceitos, todos eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.